Você nadaria no Rio Sena, Pedro Duran? Ah, mas com certeza não. Pensei que você ia falar assim. Eu já tô achando que eu iria, hein, Pedro Duran? Pra quê? Porque é bonito. Frio? Porque é bonito. A gente vai com aquelas roupas de nadador. Vai que vai, Pedro. Você acha o quê? Eu prefiro a piscina aquecida no hotel de Paris. Depois a Priscila me passa lá uma dica e eu... Muito bem. E eu e a Priscila lá no Rio Sena. Vamos falar de tabuleiro eleitoral? Mas a Priscila é mais animada com essas coisas. E ela é esportista, atleta, essas coisas Total. assim, né? Vamos falar sobre o tabuleiro eleitoral, porque eu sei que você vai trazer muitas informações pra gente relacionadas ao Rio de Janeiro, Sim. Principalmente Alexandre Ramagem, ele que é pré-candidato no Rio, tem aparecido praticamente em terceiro lugar nas pesquisas e vai dar um depoimento importantíssimo hoje à Polícia Federal no caso da BIM Paralela. São dois problemas pro Ramagem. O primeiro problema é com a Polícia Federal. O segundo problema é com o Jair Bolsonaro, que não gostou de ter sido gravado pelo candidato ou pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro escolhido por ele. E que é o principal apoiador, né, hoje em dia, de Alexandre Ramagem. Ele precisa de Bolsonaro para ter alguma capacidade de desenvolver um bom desempenho na campanha do Rio de Janeiro. Sem Bolsonaro no Rio de Janeiro, Ramagem está totalmente fora do cenário eleitoral, porque ele não é uma figura conhecida da política fluminense. Sim. Ele é um deputado federal novo, vem da Polícia Federal, é delegado, mas ele depende do bolsonarismo. Vamos atualizar como é que está o tabuleiro eleitoral no Rio de Janeiro? Em dia de depoimento de Alexandre Ramagem, você tem ainda Eduardo Paes ali na frente com 50%. O Paes, que é o prefeito do PSD de Dado. Sim. E tem uma grande aprovação na capital fluminense. Tem um cenário muito semelhante a outros prefeitos de outras capitais que também têm grande aprovação. O Alexandre Ramagem está aqui nesse segundo pelotão com 8%. Se atravessar bem esses dois problemas, com a Polícia Federal e com Jair Bolsonaro, esse percentual deve subir, ele deve avançar. Não custa lembrar que no Rio de Janeiro, Bolsonaro ganhou do Lula em 2022. Então você tem um eleitorado bolsonarista mais significativo. O Eduardo Paes não é bobo. Ele não está criticando Bolsonaro publicamente, não está indo contra o ex-presidente, porque ele sabe que tem uma fatia desses 50% que vem do bolsonarismo. Você tem o Tarcísio Mota do PSOL com 8%, o Ottoni de Paula, que saiu da disputa para favorecer o Eduardo Paes com 4%, e o Marcelo Queiroz do Progressistas com 3%. Então, o cenário no Rio de Janeiro bastante estabelecido, com o Eduardo Paes na frente, uma força mais à esquerda, que é o Tarcísio do PSOL, que deve ganhar algum fôlego, Sim. mesmo com o Lula apoiando o Paes. E você tem o Alexandre Ramagem, que é a pessoa que poderia desafiar o Paes num eventual segundo turno. Pensando numa nacionalização dessa eleição, no caso, assim como a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, esse seria o cenário. Ramagem tentando antagonizar com o Paes nesse momento. Para o Ramagem é muito bom o cenário de nacionalizar a eleição. Para o Paes é péssimo. Porque o Paes está interessado nos eleitores de todos os lados e no governo dele local. Você sabe que esse cenário é muito diferente de outras cidades, né? Onde você tem prefeitos tentando angariar espaço, mas patinando. Pois é. Vamos falar sobre os outros prefeitos, então. A gente está vendo esse cenário de Eduardo Paes, que, por enquanto, como pré-candidato, está nessa situação extremamente folgada. Claro que ainda tem começo de campanha, vai oficializar a candidatura, tem muita coisa pela frente ainda. Por enquanto, está tranquilo. E tem uma situação aí um pouquinho semelhante à de outros prefeitos, atuais prefeitos, inclusive, e diferentes de outros também. Algumas cidades em que você tem prefeitos patinando na tentativa da reeleição. Pois é. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte, que você tem o Fuad Noman, que é um prefeito que está lá no 2º batalhão, no 2º pelotão, com o Mauro Tramonte no começo. Pode acabar nem indo para o segundo turno, a depender do cenário. E Belém. Belém é uma cidade onde você claramente tem um prefeito com dificuldades de conseguir conquistar a reeleição. Vamos rodar o tabuleiro de Belém para a gente poder mostrar aqui. Você tem o Éder Mauro, que é delegado do PL, deputado federal, 20% dos votos, trazendo um pouco dessa força bolsonarista para a capital Belém, que é uma referência importante no norte do país, no Pará, e obviamente ajuda a pautar a política local. Até porque
você tem aqui o Igor Normando com 18%, tem um padrinho por trás do Igor, que ele é um político muito forte, que é o Helder Barbalho, Sim. do MDB, que tem uma boa relação com o Lula e que, enfim, tem um potencial político muito grande. E o Igor era secretário do Helder e agora foi escolhido por ele para disputar a eleição. Enquanto o Lula deve ficar com o Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, Sim. que é o único prefeito de capitais do PSOL e que tem 13%, e que é o atual prefeito, e que está enfrentando uma super rejeição em Belém, e que possivelmente não chegue no segundo turno, especialmente se você tiver esse antagonismo entre bolsonarismo e o governador do estado. Exato. E você tem o Thiago e o Eguchi ali com 10% e 7%. Então, isso mostra pra gente, Muriel, que não há uma tendência ao continuismo que seja nacional. Você tem os cenários locais pautando as eleições municipais, seja nos locais onde os prefeitos são bem avaliados, seja nos locais onde eles são super rejeitados. Esse é um ponto muito importante. Cada um vai seguir a estratégia que mais lhe convém, né? É nacionalizar? Bora focar nessa nacionalização. Não é nacionalizar, é fugir disso, como é o caso de Eduardo Paes, vai focar nisso também lá no Rio de Janeiro. Então é interessante acompanhar como que vai ser. Em São Paulo, por exemplo, Guilherme Boulos, para ele faz mais sentido nacionalizar. A gente vai seguir acompanhando quais que devem ser os próximos passos diante desse cenário. Esse cenário aqui agora, especificamente de Belém, do tabuleiro eleitoral que ele traz para a gente, essa dificuldade, portanto, de alguns prefeitos de conseguirem se eleger. E vamos ver como é que o Ramagem vai sair dessa semana decisiva para ele, como é que ele chega na próxima semana e como é que ele chega na convenção partidária do PL. 3 horas da tarde. Inclusive, se ele vai ser ou não referendado pelo partido para ser o candidato. Tudo depende do Bolsonaro. Tudo. Mas, obviamente, esse depoimento, como você disse, das 3 da tarde hoje para a Polícia Federal, ele tem um peso nesse tabuleiro. É isso, 3 da tarde na Polícia Federal do Rio de Janeiro. É o primeiro depoimento de Alexandre Ramagem, nesse caso da ABIN Paralela. A gente vai seguir acompanhando tudo isso aqui na CNN Brasil. Obrigada, Pedro. Valeu, Muriel.